O professor Paulo, eu estava conversando com ele, ele trabalhou por 32 anos na Embrapa. Então, ele é pesquisador da Embrapa. Ele deu aula, ele foi professor em Santa Catarina, ele deu aula na Escola de Agronomia. A esposa do professor gosta de orquídeas também. Então, nós nos encontramos em exposições. E foi numa das exposições de orquídea, lá no Clube Duque de Caxias, que o seu Geronasso, a Nete conhece, também a Marisa conhece. O seu Geronasso chegou e nós estávamos conversando, os três, assim, o seu Geronasso falou: mas o professor Paulo poderia dar uma palestra lá para vocês. O seu Geronasso é da Associação de Orquidófilos, e ele conhece o Sejat, ele lia as revistas, né? Então ele falou: o professor Paulo poderia dar uma palestra sobre sementes. E daí que a gente entrou em conversa e tal. Depois a Karen falou que eu acho que o senhor já apresentou uma palestra lá na Embrapa. Lá na Embrapa. Ah, na Embrapa. Foi lá na Embrapa mesmo, acho. No grupo. Né? Então, hoje nós vamos ouvir o professor, doutor, cientista, que vai nos falar, então, sobre a viagem das sementes. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu ouvi alguém falando aí na plateia da palavra volume único, porque eu sou principalmente pesquisador da Embrapa, mas apareceu o segundo autor, o Jorge Duarte, que era do serviço de imprensa do Palácio do Planalto. Ele ficou 6 meses na nossa Embrapa. E depois do almoço, eu mostrava o meu jardim botânico com 40 anos e apresentava ele, as árvores, numa forma de um conto. E aí ele disse: vamos escrever o livro A Viagem da Semente. E aí apareceu A Viagem da Semente, com as ranhuras do Braille, que a Fundação Dorita passou para o Braille. Bem, eu sou engenheiro florestal da gloriosa turma de 1971, que o ano passado completou o jubileu de ouro. 50 anos. 50 anos de uma vida dedicada às árvores do Brasil, imortalizado por 6 livros técnicos científicos e um livro infanto-juvenil. Atualmente eu estou 12 anos aposentado e eu comecei a escrever os livros em 1994, cujo lançamento eu me lembro até hoje, no Teatro Municipal em Brasília, com a presença de 3 ministros, onde o meu livro ia ser escanteado, porque a vedete dos livros da Embrapa, a Embrapa lançou naquele ano 50 livros, eram as árvores do Pantanal. E as árvores do Pantanal não engrenou. E o meu, em 6 meses, vendeu 2.000 exemplares. Embora naquela época eu não tinha direitos autorais. O meu pai sempre dizia: as coisas vêm por acréscimo. E aí, em 2003, eu comecei uma coleção de espécies arbóreas brasileiras, com 5 volumes, apresentando 340 espécies de árvores. O primeiro volume, 2003,
o segundo 2006, o terceiro 2008, o quarto 2010 e o quinto 2014. Atualmente o livro é da Embrapa, porque o contrato era de 10 anos. E aí eu estou escrevendo um livro fantástico, Árvores e Palmeiras por Biomas Continentais. Eu tenho que arranjar um editor. Por ser aposentado, a Embrapa não me pagaria direitos autorais. Então, o livro está pronto. É igual aquela missa de Requiem de Beethoven, que demorou alguns anos e depois mais. Né? O homem morreu e a missa ainda não tinha terminado. Então, assim são os meus livros. Uma coisa interessante que a gente sempre tem que falar, principalmente no Paraná, é que a Embrapa ela é uma empresa federal. São 41 Embrapas. Não é? Agora, vamos falar em off. Espero não ser vaiado. O melhor presidente que a Embrapa já teve foi um homem de 4 dedos e meio. Ele criou 3 novas Embrapas em estados que não tinham. Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. E ele deu um empurrão no coautor, como se disse, deu uma bênção para a viagem da Siemens. Bem, as árvores estão presas no terreno pelas suas raízes. Eu quero saber como vai iniciar a viagem da Siemens. O fruto cai por gravidade e esparrama as sementes no chão para iniciar a grande viagem. Porém, a dona gralha azul e a dona gralha picaça, que tem um paletó azul, diferente da verdadeira, que não planta opinião. Quem planta é essa. A árvore azul vive em Paranaguá comendo ovos, filhotes. Então, essa é que desce ao solo para esconder as sementes. Possivelmente, na copa, quando as gralhas azuis se encontram com semente na boca, uma vai querer cumprimentar a outra. E ela diz, trate, e o pinhão cai no chão. Então, esse é o problema, é que foi Sua Excelência, o doutor Greca, que colocou esse tema de uma maneira totalmente diferente do que a pesquisa, o que a ciência aprova. Próximo. E aí tem uma falta inusitada. Eucalipto, não dá nada. Todas essas plantas de araucária foram plantadas por roedores. A Embrapa tem uma coleção de 40 espécies de eucalipto australianos, 25 vezes 40 o número de mudas. Em cada eucalipto tem um pinheiro levantando. Porque o trator passa assim e os animais, os roedores, encostam, então há uma regeneração natural mais intensa do que em qualquer lugar. Claro, são 600 espécies de eucaliptos. Então, tem algumas que não permitem a regeneração. Esse permitiu. Se você cortasse os eucaliptos, ia ter uma floresta de araucária a preço zero. Próximo. É australiano esse? O eucalipto.
O pinheiro é daqui. Não, é o nosso pinheiro. Ah, tá. É o nosso. Olha lá, ó. É. No meio do eucalipto tá lá. Ele surgiu espontaneamente, chama-se regeneração natural. Aí está Euterpe Édulis. Euterpe, deusa da música. Édulis, de comer. E quem será o principal plantador? A cutia. Possivelmente, a cutia é o maior plantador do Brasil, porque ela planta o pinheiro do Paraná, ela planta o palmito, ela planta o açaí e, principalmente, a majestosa castanheira. Então, ela é a árvore símbolo. A cutia, ela tem uma mania de esconder as sementes no chão. E ela não se lembra aonde ela escondeu. Mas ela poderá achar sementes facilmente, porque ela tem uma glândula debaixo do seu popó. Quando ela põe a semente, ela senta impregnando a glândula com o cheiro de cutia. Se ela precisar achar todas as sementes, ela acha. Porém, se demorar 6 meses, a semente já se transformou em planta. Esse é o maior, mais fantástico plantador. Próximo. Quem é que tem aí prisão de ventre? Ninguém tem mais prisão de ventre? Todo mundo tem. Só eu? Só eu? O personagem que vem logo a seguir fazia 1 mês que ele não ia no banheiro. Ele estava para explodir a qualquer momento. Ele foi acudido pela sua avó. E a avó contou uma história. Minha filha, nós, antas, temos o problema do intestino preso. Vá procurar o cagão. Ele resolverá o seu problema. Essa é a majestosa árvore Ariticu cagão. Com o nome científico, também cagão, Annona cacas. Quer puxar? Vai cair. Eu não sei nem se está saindo no microfone. Eu acho que dá para tirar. Eu acho que pode tirar. Eu acho que pode. Vai te incomodar mais do que ajudar. Eu sempre tive um problema com o microfone, então, nesses 32 anos de Embrapa, mais de 1000 palestras, eu desenvolvi um tipo de voz. Está perfeito. Próximo. E tá aí O fruto do Ariticu cagão, de novo por gravidade, cai no chão da floresta. E ele emite um cheiro. E a dona Anta achou. Ela achou. É um problema. Mas o problema é que ela estava tão desesperada. Dona Anta, tapiros terrestres. E em São Paulo eu tive a oportunidade de conhecer o primo dela da Malásia, branco e preto. Próximo. Ela achou todos os frutos. E aí ela soltou um pum. Sementes. Mais um tiro. Mais sementes. Os macacos estavam observando a agonia da dona Anta, que fecharam tudo que tinha aberto. Agora vamos falar tecnicamente. O
o areticum-cagão, sua semente, tem embrião imaturo. Demora muito tempo para germinar. Passando pelo intestino da anta, germina com facilidade. Então, essa é uma relação bastante forte. Eu sou uma pessoa problemática, fui comer uma semente com alvéolo e saí rumo ao mato. Uma colega minha da Embrapa comeu o fruto todo e não aconteceu nada. Nada. Dá bem, né? Mudamos pouco, fazendo uma viagem de 3.600 quilômetros, cidade de Maranguape, onde nasceu o chipanismo, no Ceará, e eu fui apresentado a fruta-pão. E resolvi experimentar a fruta-pão. Entrei no carro e disse, pelo amor de Deus, me leve a algum lugar que eu estou passando. Então, eu sou problemático e a fruta-pão quase que me derrubou. Quando eu saí do carro, achei rapidamente. Então, tem gente que tem esse sensibilidade. Próximo. Esta árvore tem 50 nomes populares, porque ela vem de 17 graus, latitude norte, na província mexicana de Oaxaca, até 31 graus, 30 minutos de latitude sul, no Rio Grande do Sul. Então, é uma dispersão fora de série. O nome científico dela é Schefflera morototoni, porque na Amazônia ela é conhecida por morototó. E aí vem uma pergunta clássica em aula de botânica. Morototoni é com I ou com 2 Is? 2 Is. Se ele fosse Doutor Morototoni, era com 2 Is. Mas como ele é nome indígena, é com I só. É um latim indígena. Aqui no Paraná, eu comecei a trabalhar em 72, desculpe, como primeiro professor do Colégio Florestal de Irati, nível médio, eu fui apresentar o mandiocão. No Rio Grande do Sul, por ser madeira leve, caixeta. Mas não tem nada a ver com caixeta. Não é a outra. É outra. No Nordeste, Samaqui. E aí, vai. Segundo um dos maiores ecologistas do sul do Brasil e meu examinador de mestrado, o Sr. Roberto Miguel Klein, o morototó ou mandiocão só germina se passar pelos bugios. Próximo. Os frutos são escuros e eu fiquei debaixo de uma árvore de 25 metros na Floresta de Irati e eu só fazia assim. Será que está acontecendo? Está caindo alguma coisa na minha cabeça. Olha quem é o autor. Ranfasto Tom. É um dos dispersores do mandiocão. Mas o principal, próximo, os macacos bugios. Com 2 cores, porque uma é feminino e a outra é masculino. Eu acho que o preto é o macho. O amarelo é a fêmea. Agora veja como ele é bravo. Próximo. Ele é tão bravo e ele morava lá em Irati, Floresta Nacional de Irati.
3.500 hectares, 50 mil pinheiros. Trabalhei lá 7 anos. E eu resolvi andar, escutei uns mugidos, mas não me afetou. Dei mais uns passos, escutei uma gritaria, continuei indo. Dei mais uns passos, recebi, desculpa a expressão, uma chuva de merda. Ele não pode entrar no território dele. Não estava entrando. Aí, ó, cabe mesmo. Esse é o vozeirão dele. Macaco bugido. No Nordeste, ele é conhecido por guariba, onde tem uma música que eu não vou cantar, eu só vou recitar, né? Deu branco. Convidei a comadre Sebastiana para dançar o chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente. Pulava e gritava, qual uma guariba. Agora você já sabe. Agora todo mundo já sabe. Próximo. Queria dançar bem. Oh. Jatobá. Flora do Tapajós. Engenheiro florestal com binóculo e um aparelho de medir altura. 55 metros de altura. Lá na ponta, Árpia, a famosa Árpia. Então, esse é o magnífico Jatobá. A Embrapa de Brasília ganhou um prêmio, mas antes disso, o fruto cai na projeção da copa e emite um cheiro que, para algumas pessoas, é cheiro de chulé. Se você colocar o fruto na sua casa, fica empestado. A Embrapa de Brasília tirou a polpa farinhosa e ganhou presentes ao fazer pão e bolo do Jatobá, onde não tem o cheiro de chulé. Quem há 40 mil anos era o plantador do Jatobá no Brasil? Próximo. A magnífica preguiça gigante. Era o plantador. Com certeza havia toneladas de Jatobá para alimentar um animal tão grande. Próximo. Calófilo brasiliense. Calófilo, folha bonita. Na Amazônia, jacareúba. No Paraná, guanandi. Os frutos foi a minha tese de doutorado. Precisava juntar 20 quilos de frutos, sem a casca, só com o caroço. Lá em Paranaguá, eu estava sendo observado de binóculos por morcegos. Eles falaram na língua português. Aquele homem é simpático, ele é cientista louco. Vamos ajudar. Juntaram os frutos do guanandi, colocaram nas suas bochechas, ficaram de cabeça para baixo, regurgitando o caroço limpinho. Eu tive só a paciência de juntar 20 quilos. No livro Infanto Juvenil, próximo, antes do livro Infanto Juvenil, estas plântulas foram todas dispersas em Paranaguá por artíbios liturados.
Já vamos falar. Próximo. Ele está de cabeça para baixo, escrito na testa, sou legal. Quando eu defendi o meu doutorado, eu fiz no discurso, quando recebe a nota, e eu só não tirei 10 por uma simples implicância de uma professora, desculpe a senhora, de japonesa. Só porque eu pronunciei a palavra mata e não floresta. Tá? Ela me tirou meio ponto. Mata, baixa diversidade genética. Floresta, ampla diversidade genética. Então vai me esquecer, né? Nem nós. Então, este é o principal plantador. Então, o tio Paulo, quando ainda trabalhava na Embrapa, ele resgatou, junto às crianças, a verdadeira importância do morcego. Que todo mundo fala que ele é vampiro. São 3 vampiros e 900 que não são vampiros. Mas os vampiros também se alimentam de frutos. Próximo. Aí está o nosso amigo. Só que aí não é o guanadi. É Heliobotria japonica, chamada de déspera. Está com o seu magnífico Artipius lituratus, o principal dispersor do guanadi, fazendo viagem, né? Uma viagem pode ser até de quilômetros. E quando daquele que tinha foice, ele arranjou aquela árvore como puleiro e soltou as sementes e elas já estavam formando mudas. Próximo. Serra do Mar. Pau cigarro. Sena multijuga. Eu fiz um experimento na Embrapa, eu plantei 17 espécies com 7 repetições. E eu observei que somente no tronco do pau-cigarra tinha buracos feitos por tatu. 90 metros, uma repetição de pau-cigarra, 7 espécies, e a outra repetição só no pau-cigarra. É a ninfa da cigarra que é atrativa ao tatu. Então, houve um desmatamento tão grande no Brasil que tiveram que colocar tatu de paraquedas para plantar o pau-cigarro. Então, vejam uma relação e o papel. Não sei se vocês são professoras. Desmitificar esses animais que são pejorativos. São grandes plantadores. Comiam tatu também, né? O tatu, ele no Nordeste é chamado de peba. Convidei a comadre Sebastiana para dançar um chachado na Paraíba. Não é essa já contei. Seu Malaquias preparou 7 pebas na pimenta. Entre todos os convidados para comer peba, veio Maria Benta. Benta foi logo dizendo: se arder, não quero não. Seu Malaquias falou: pode comer sem susto, pimentão não arde não. Benta comeu, a pimenta era da brava, ela danou-se a gritar: ai, seu Malaquias, se eu soubesse, eu não comia desse pé. Então, a gente tem que fazer umas ligações.
O tatu também é um pejorativo, né? Porque disse que ele gosta de visitar um local que eu não entraria lá nem à meia-noite. Diz que ele russa. Mas ele gosta de minhoca também, né? Aonde tem minhoca no meu sítio, tem um ninho dele. Tatu, cheio de tatu. É um animal fantástico, né? O que ele planta mais? Olha, ele recebe, quando ele faz aquilo, se ele estiver debaixo de uma árvore com frutos ou sementes, cai nas Sim. e ele vai andando. Vai dispersando. Próximo. 160 espécies do gênero Inga, sem acento. Esse chama-se Inga edulis, parecido com o Euter edulis, porque é de comer. E ele tem uma formação de uma ferradura. Quais são os seres que plantam os ingás? Próximo, os peixes. Olha. O ingá fica na margem dos rios, soltam. No livro Infanto Juvenil tem o ingá desse lado e o ingá do outro lado. Então é importante abrir a barriga de um peixe do Pantanal e encontrar os sementes de 30 espécies diferentes de árvores. Então eles são grandes plantadores. Próximo. Aí é a capa do meu livro, da coleção Espécie Arbórea Brasileira, volume 1. Quando Jesus, o Cristo, esteve na Terra, esta árvore já tinha 1000 anos. Ela está localizada no Parque Estadual de Vassununga, no estado de São Paulo, onde são necessários 18 homens para abraçar o tronco. Se a mesma fosse derrubada, daria para fazer 50.000 cadeiras. Quais são os principais plantadores? Próximo. Os macacos. Esse macaco, pena que eu não achei a minha sacola de mágica, né, cheio de frutos e sementes. Ele é como se fosse um tipo de cachimbo. Tem uma alça que sai e aí ele dispersa a semente. Este macaco mora em Carreiro da Várzea, 90 quilômetros de Manaus. Ele é a estrela máxima da área de hospedagem. E ele foi mordido por um jacaré. E ele ficou manco. E a cidade tinha um prefeito que era manco. Então homenagearam o macaco com o nome do prefeito. Os frutos caem na projeção da copa. Eles precisam viajar. Gravidade, autocuria. Essa aí é uma história tríplice, então talvez até a senhora vai ter que voltar. Mas por enquanto fica aí. Então, ele é primo da guajirova, o nome dele é Uvaia. Uvaia. Mas a história que eu presenciei foi com a guajirova. Entrando numa mata primária lá na Embrapa, nós vimos um barulho. Escondemos, o barulho ia comer os frutos da guajirova. Aparecíamos, o barulho se escondia. Quem era o barulheiro?
Posso? O lagarto teiu, Tupinampes meriani, principal dispersor da guaviroba e de muitas frutíferas da família das mirtáceas. Porém, ele só enfrenta a cobra se souber que nas proximidades aonde vai haver a luta, existe, próximo, a cobra é essa, Botrocos jararaca, e a árvore, erva lagarto, 50 nomes populares, Caseária silvestres. As suas raízes têm componentes antiofídicos, comprovadamente para a cobra. Minha falecida sogra gostava de assistir um programa da TV Bandeirantes, que era um índio, que cada dia ele apresentava uma árvore. E nesse dia, ele apresentou essa árvore com o nome da região de Irati, Guaçatunga. E a dona Elfrida perguntou: você tem Guaçatunga lá na floresta de Irati? E eu, dentro da minha formação científica, perguntei: dona Frida, a senhora sabe o nome científico dessa planta? Ela disse: eu não sei. O índio não falou nada. E dona Frida, a senhora sabe quantas espécies tem Irati com o nome de Guaçatunga? Só essa tem um princípio fitoquímico. Então, fui na farmácia para os meus problemas intestinais, estava lá, Caseária silvestres. Uma luta que eu fiz 40 anos para que o Globo Rural todos coloquem o nome científico. Né? Espinheira Santa tem a verdadeira, a verdadeirinha e a falsa mortal. Então, porque tem cerdas espinhentas das folhas. Mas se você disser, mas ter os ilicifolha, matou a charada. Se não disser, você pode morrer. Sim, eu tenho lá. Espinheira Santa? Sim, mas é Espinheira Santa. Como é que eu vou saber? Olha, a mais comum que tem em Curitiba, na Embrapa, desculpa, em Colombo, é uma que a senhora puxa a folha e sai leite. Essa não tem princípio ativo nenhum. Se sair leite, ou se a senhora dobrar a folha, fuja dela. E como é a original que posso fazer o chá? É a Maitenus ilicifolia, que é aquela Mas que não está dando pressa, não solta. Mas não tem leite. Essa que não solta leite. As todas têm a folhinha desenhadinha. Isso, do Nordeste tem uma espetacular, os nomes populares do Nordeste são diferentes dos outros lugares. Bom nome, porque ela é um bom nome, né? Para gastrite e úlcera, comprovadamente. Próximo. Professor, qual é o nome da Guaçatunga medicinal mesmo, então? Caseária silvestris. Brasília não tem só político, né? Tem magnífica árvore com fruto deste tamanho. Solanum licocarpum. Alguém aqui sabe grego? Lico, lobo. Carpo, fruto. Lobeira, fruta do lobo. O lobo está na nota de R$200. Próximo, está ele. E o fruto tem solanina, que dá sono. A pessoa pega o fruto, come, sente-se uma tranquilidade maravilhosa. Em Brasília, né? Não, mas ele ocorre também em Jaguareíba. Aí ele é feito tranquilidade,
de repente, dar uma dor de cabeça descomunal por causa da solanina. E por que ela é fruta do lobo? Porque o lobo-guará tem problema de vermes. E comendo a fruta da lobeira, ele resolve os seus problemas. As respostas estão todas na natureza. Nós é que temos que ficar ligado. Próximo. Quem já esteve em Fortaleza? Foram do mercado municipal? Sim. Foi. Murici. Uma é melhor transformar em suco ou sorvete. E o plantador do Murici, você sabe que uma árvore pode ter 50 plantadores, né? A gente está dividindo aqui. Réa americana, onde ela está fazendo um sacolejo. Próximo. A dona Ema. A dona Ema, entre a sua dieta alimentar, está os frutos de Murici, que a deixa muito forte para fazer a dança do acasalamento. Está pronto? Está pronto? Graças ao Murici. Próximo. Alguns frutos mostram a semente em volta num tecido chamado arilo. E esse tecido é que atrai, por ser de cor berrante, é que atrai e envolve os dispersores, que aí só solta o caroço. Então, a importância, essa estrutura magnífica, tem que ter uma cor cálida, berrante, para ele fazer a viagem das sementes. Próximo. O rapaz teve uma facilidade tão grande que ele tirou foto da paca comendo a bio, que é uma fruta amazônica, dispersou fora de série uma carne deliciosa. Eu nunca comi, a única coisa que eu comi animais foi capicho, da Argentina, que é a capivara, aquela manta abaixo da gordura. Então, o Ceará tem uma cidade chamada Pacatuba. Tuba, lugar que tem muita paca. Curituba, lugar que tem muito curi, que é como Curituba não ficou muito bom, passou para Curitiba. Então, e agora a prefeitura, depois de muitos anos, conseguiu fazer a paca voltar para Pacatuba. Próximo. Essa é a viagem da semente mais espetacular. As fezes do gado nasce uva do Japão, Oveia dulcis. Ele conseguiu fazer a viagem da semente. Só espero que não tenha alguém para cortar, porque ela vai se transformar numa árvore majestosa. A uva do Japão, ela tem uma madeira parecida com a melhor madeira do mundo, que é a teca da Índia. Mas ela tem uma fama por ter altamente invasora, está invadindo toda a mata do Alto Uruguai e do Rio Grande do Sul. Então, ela é um sim e um não. Próximo. E aí está o grande plantador, a dona Capivara, né? Então, os principais mamíferos terrestres da macaco, ele é arborícola: paca, cutia, capivara,
Não, está tudo evangelho. Não. Então, esses que são os principais. Então, eu dei palestra no colégio que eu estudei, que é um colégio relativamente caro, mas muito, muito forte. Meu neto, com 17 anos e meio, passou em arquitetura. Eu fiz uma palestra lá, Colégio Marista Santa Maria. Perguntei para as crianças quais os 5 melhores plantadores. Cada resposta parecia que eu ia ter um AVC. Primeira resposta, leão. Segunda resposta, urso panda. Terceira resposta, girafa. Quarto, hipopótamo. E quinto, que vocês vão ver hoje, elefante. E aí eu andei 700 quilômetros, fui no estado de São Paulo, na cidade de Aspásia, dar palestra para alunos que nem sapato tinham. Fiz a mesma pergunta. E eles responderam: capivara, vaca, cutia, anta e porco do mato. Aí no Santa Maria, eu digo: professora, a senhora não fala dos animais para as crianças? Fala em leão, não é que o leão não seja brasileiro, nem frutífero ele é carnívoro clássico. E em homenagem ao leão, hoje é o Dia Internacional do Leão. A senhora sabia, né? Sabia. Próximo. Raso da Catarina, região árida na Bahia. Ameixa de espinho, ameixa da caatinga, Chimenea americana. Próximo, o raso da Catarina, onde tinha uma população, sumiu, depois voltou, da magnífica ararinha azul, que se alimenta da ameixa da caatinga. Um dos seus alimentos é frutos. Próximo. Esta árvore, ela vem do Amapá até o Paraná. É uma das poucas árvores do Cerrado brasileiro que tem cortiça. A cortiça deu o nome de Aguandra brasiliensis. Muito bonita. A senhora nem imagina quem é o plantador. Sabiá. Vamos por uma escala maior. Ele tem um... Ah, o elefante, então. Ele tem uns... Próximo, o cervo Pantanal. Nós não temos, então, aqui. Tem na ilha Guaíra. Guaíra. Ilha Grande. Ilha Grande. Eles fizeram da contracapa uma foto aérea onde mostra 4 deles. Também são animais frutíferos. Cervo do Pantanal. A viagem da semente é internacional. Mamãe e elefante, 1 quilômetro por dia. O elefante é o único animal da natureza que tem passaporte que não é, como é que chama? Preso. Ele anda em 4 países na África, ele aparece da divisa, mostra o passaporte e vai em frente. Não tem burocracia. Próximo. O vidro tem a foto, desculpe, a garrafa
tem a foto do elefante e a foto da amarula, Que é uma que é prima da manga e do caju. Então, uma delícia. é a planta dispersa pelo elefante. E também fica A marula. da sonolência, não dá? Isso. Eu precisava conversar com alguém muito forte para me conseguir da televisão uma foto para anexar na minha palestra na África. Ele ficou em 2 patas, né? A outra ficou aqui e a troa enorme bombando as frutas de amarula. Depois ele tomou um pileque tão grande por causa do licor e também gosta de uma planta chamada acácia, espinheiro, próximo, onde também vai. Você já viu o tamanho das fezes do elefante? Dá para nascer várias. Fazendo só tem tempo? Sim. Fazendo só um comentário. Houve um grande tsunami que matou 240 mil pessoas. Ele varreu a Tailândia. No outro dia ele chegou no Quênia. E no outro dia já com um palmo lá em Recife. Aí os cientistas viram o comportamento da manada de elefante antes de o tsunami chegar no Quênia. Pressentindo o tsunami, nos anos seguintes, eles vejam como se comporta a manada de elefante. Ela serve de aviso se vai haver ou não haver tsunami. Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco, Juazeiro, região 500 milímetros, Curitiba 1.500. Parecia, de tanto rezar, Deus deu ao sertanejo chuva que praticamente deixou o campanário da igreja coberto. Grande produtora de uva e tomate. Foram para Brasília. Todo mundo vai para Brasília, né? Brasília, a história é longa. Desculpe, é antiga. Era ministro Mário Andreasa. E foi todo mundo. Juiz, padre, e um devoto do Padrinho Cícero, que achou que aquilo não era ambiente para ele. E ele estava com chapéu de cangaceiro e com chinela de dedo. E o coronel. Aí eu sabia que havia mudança. Pronto. Todos os olhos passaram para o devoto. Andreasa, como bom político, disse: meu filho, vem aqui. Como é que você sabia que havia inundação? Sabe, seu doutor, há anos que observo a mamãe jacaré. E descobri que ela estava levando os ovos para um local mais seco, mais enxuto. Ela sabia que havia inundação. Nos anos seguintes, Andreasa ligava para a Petrolina. Aonde mamãe jacaré vai pôr os ovos? Tudo de novo as respostas. O problema é que com o avanço da tecnologia, as pessoas ficam 24 horas com o telefone e esses caracteres, não sei se vocês conhecem, os previsores de chuva que se reúnem no sertão. Pessoas incultas, mas tudo em sabedoria. O passarinho fez isso, a abelha, tudo vai ter seco. Tudo não vai ser seco. Então, essas coisas
é que está se perdendo. Não é? Está se perdendo. O problema dos sinais é que nós estamos numa mudança climática que está dificultando a observação dos sinais. Próximo. 30 anos atrás, eu hospedado na Academia Chinesa de Floresta, no Jardim Botânico de Beijing, vejo no quadro essa fotografia maravilhosa do panda comendo o bambu Philostax pubis, que eu trouxe da China, e está tomando conta da Embrapa, porque ele é alastrante. Alastrante. Eu tive a oportunidade única de visitar o Museu do Bambu. Se o bombril tem 1000 usos, o bambu tem 1001. Mas para conhecer o panda verdadeiro, tivemos que eram 17 pessoas de 10 países. Tivemos que fazer uma rebelião. Não sei por quê. Não queriam que a gente fosse no zoológico. Eu fiquei triste. Fomos no zoológico, tirei foto, mas o coitado do panda estava na grade. Então a fotografia não ficou tão boa. Próximo. A maior viagem da Cimex, 10.000 quilômetros, 2 anos a viagem. O coco vem da Polinésia, vários, mas a maioria bate no rochedo, afunda. Mas esse teve a felicidade de abortar em Ilhéus, do sul da Bahia, e formar uma palmeira. Então, a maior viagem da Cimex, 10.000 quilômetros, dura 2 anos. Acho que terminou. Terminou? Ah, tá. Bem, essa então seria a proposta de mostrar uma relação fauna-flora. Se faltar a anta, o aripucagão vai caminhar para a extinção. Então, cada um está envolto. E o importante é não ter discriminação. Contato, o morcego, esse sim que são os grandes plantadores. Professora, o negócio é o seguinte, eu já olhei que tem um lanche, eu não aguento mais.